Fala pessoal, quero desejar um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, independente do horário que você está vendo esse vídeo, e que Deus abençoe a sua vida. E hoje vamos falar sobre expansão de consciência. Quando a nossa consciência começa a expandir, independente do lugar, independente da situação, independente do momento em que nós estamos vivendo. Isso é, sim, um movimento pessoal de cada um. Cada um vai ter a expansão da sua consciência de uma maneira. E lutar contra isso requer mais forças do que simplesmente deixar isso acontecer, como deve ser organicamente, naturalmente na nossa vida. Quando a nossa consciência começa a expandir, você não começa a expandir a sua consciência apenas criando coisas. Você vai criando coisas, você vai criando novas situações, novos contextos na sua vida, mas antes que isso aconteça, as coisas começam a se destruir e a gente começa a ter medo do que vai acontecer. E uma das coisas que começa a se destruir é justamente o nosso pensamento e a nossa visão de mundo. E as coisas começam a se deteriorar. A gente começa a perder muita coisa, a ser destruído muita coisa, a ser lapidado em muita coisa. E com isso a sua consciência, você às vezes acha que você está regredindo, né? Quando na verdade a sua consciência está expandindo. Então ela vai começar a destruir conceitos, ela vai começar a destruir algumas crenças, ela vai começar a destruir paradigmas, ela vai começar a destruir qual é a palavra? Ela vai começar a destruir seu modus operandi, seu modo de agir, seu modo de fazer, seu modo de pensar, vai começar a destruir hábitos que você tinha. Muita coisa vai começar a ser destruído, porque a consciência ela começa a expandir, a sua visão ela começa a ampliar, e nisso algumas coisas que te limitavam, elas vão começar a ser automaticamente destruídas. E com isso a sua consciência começa a expandir, você começa a olhar com outros olhos, outras coisas, você começa a ter novas sensações e você começa a ter novos objetivos, né? E com esses novos objetivos você começa a ter uma visão de mundo diferente. Obviamente todo o resto, né, ou grande parte dele vai ser destruído. Por que lutar contra o aumento da nossa consciência, a nossa evolução, é regredir? Porque você não pode chegar a tal ponto da caminhada da sua vida agindo da mesma forma que você agia antes, pensando como você pensava antes, tendo as mesmas atitudes que você tinha antes. Você vai ter que pegar todo o globo do que você aprendeu para você conseguir avançar, e você vai levar só o aprendizado, todo o resto você vai deixar. E eu levo assim, a evolução da minha consciência mesmo em si. Eu não consigo colocar um avanço de consciência separado de Cristo, por exemplo, porque em uma palavra Jesus ele fala, né, sobre a renovação, né, sobre o nascer de novo, que não vai ser um nascer que você vai ser colocado dentro da barriga da sua mãe e sair de novo. Não, você vai nascer de novo em vida, de onde você está. E isso é um furacão na nossa vida, porque muita coisa que vai ser destruída você gostava,
muita coisa que você vai deixar para trás, você queria manter, mas você não vai poder manter, isso não vai ser possível. Esse é o maior avanço e a maior prova de que você está evoluindo, é quando as coisas ao seu redor começarem a se deteriorar. E em cada contexto, às vezes você vai começar a evoluir onde você está, para você levar uma mensagem para essas pessoas que estão onde você está, de que elas podem chegar em outro lugar. E a evolução, ela sempre vai ser pessoal, envolvendo todas as pessoas que você ama. Porque muita gente que você ama vai querer ver a sua versão velha. E eles não vão encontrar. E isso vai mexer com essas pessoas. E às vezes você vai estar tão envolvido nessa sua evolução pessoal que você não vai conseguir muito contato com muita gente. Você não vai conseguir manter ali não só padrões, mas expectativas de pessoas, justamente porque você está em uma caminhada que começou a expandir, né? Alguns vão falar, começou a dar certo, mas dar certo é muito relativo, né? Porque às vezes você pode, como eu já mencionei antes, você pode estar dando certo em um contexto errado. Então, dar certo em um contexto errado é muito ruim, porque depois para se livrar dele é muito difícil. Você vai ter prisões e amarras ali e você vai achar que não, é isso sair daqui vai estar muito errado e você não vai ter a coragem de realmente dar o passo que você tem que dar, né? Em um mundo onde tudo é muito volátil, né? Onde números são números. Antigamente ainda a gente, sei lá, de alguma forma as coisas eram mais palpáveis porque a gente não tinha tanta informação, né? Hoje você pode ter a conta em um banco, amanhã esse banco pode falir e acabou o seu dinheiro. Hoje você pode estar numa casa, sei lá, alugada, o dono pedir e você ter que procurar outra casa. E aí, quando você achar outra casa, você vai ter tipos de vizinho totalmente diferentes, um lugar totalmente diferente. Isso vai impactar demais a sua vida, ou seja, todo o contexto que você tinha se apegado, isso mudou. Então, todo o contexto externo ele tem que estar de acordo com o nosso contexto interno. Então, o máximo que tiver nas nossas mãos, que a gente puder, né, trabalhar para que o nosso contexto interno esteja totalmente impactando o contexto externo, aí sim a gente pode ter algum tipo de segurança, né? Se eu, por exemplo, se eu construir a minha casa em Cristo, e coloquei as minhas bases nele, logo nenhuma segurança, nenhuma salvação, e nada que possa realmente ser superior vem de um contexto externo. Ele vem da minha fé, ele vem de andar com quem é invisível, né? Por isso que muita gente subestima a fé. Hoje a gente vê vários debates, de religião, isso e aquilo. Eu sempre costumo falar para as pessoas, e isso não gera debate, porque assim, eu lido com muitas pessoas de religiões totalmente diferentes e cada um tem um aprendizado que carregou até ali. O que eu acredito é que realmente andar com Cristo, eu não viso as coisas desse mundo, e sim o projeto é para outro mundo, né? Então, até como artista, isso me tira totalmente assim de uma visão de mundo de Matrix, porque hoje as pessoas elas
vão querer muitas vezes, né? Hoje você vê aí muitos influencers que eles mostram que você tem que ter uma vida de um patamar X e as pessoas seguem eles querendo ter esse patamar X, mas eles ganham dinheiro com elas sendo pobres, porque quanto mais pobres elas tiverem, mais elas vão segui-los. Por isso a gente tem jogo do tigrinho, galera influenciando em tanta coisa zoada, cara. Porque eles querem manter a grande maioria pobre para que essa maioria pobre inveje eles e sigam eles e achem que tudo que eles falam é verdade. Porque se ele deu certo e ele pensa assim, se eu pensar assim eu vou dar certo. Isso pode até dar certo em até dado momento, mas uma hora não é algo construído que realmente seja sólido, entendeu? E assim, você pode comer a melhor comida que você for comer, você pode morar na melhor casa, você pode ter o melhor emprego. No final, essa comida vai ir para o banheiro, no final, essa casa vai deteriorar, no final, o seu emprego, uma hora você não vai conseguir nem estar trabalhando direito. Então, a busca de uma satisfação aqui nessa terra, né? As buscas para uma satisfação real nessa terra, se você for ver e observar bem, pelo menos da forma que eu enxergo, elas são totalmente passageiras, entende? São sensações. E você pode ter todas essas sensações em vários ambientes, em vários lugares, de vários momentos diferentes. Vamos supor, às vezes um ricaço dando uma festa em um iate, ele vai ter a mesma sensação boa de que um cara dando uma festa na favela, fazendo um churrasco, entendeu? São sensações. E por que eu decidi buscar algo maior? Ah, nossa, porque você tá buscando, porque você, sei lá, vamos colocar, não, sei lá, foi alguma coisa que aconteceu com você, foi, pô, um ritmo que você seguiu acelerado. Eu sempre segui ritmos muito acelerados. Eu vejo que isso está na árvore genealógica da minha família, por exemplo. Mas o que realmente me levou a buscar a Jesus e construir a casa nele não foi nem também assim a prova real do céu que eu sinto tão evidente dentro de mim assim, mas ou as coisas desse mundo por olhar e falar, cara, eu não sou desse mundo, eu não busco tanto as mesmas coisas que todo mundo e tal. Foi justamente entender o meu lugar, assim, sabe? Entender que o meu lugar é andando com ele. Todas as outras coisas fazem sentido, porque a minha vida, ela se torna realmente uma missão, sabe? Uma missão de levar a minha família para um lugar onde a gente vai morar durante a eternidade, levar a minha família, levar os meus amigos a um pensamento de que mesmo que o barco vire aqui, não é o fim, sabe? Mesmo que quando o barco virar e a tempestade vier, cara, eu tenho toda a segurança dentro do barco, porque o Rei dos Reis está dentro desse barco e está olhando para mim falando, meu, na hora certa eu acalmo a tempestade. Então todas as situações da minha vida, e mais uma vez mencionando como artista, tendo que galgar clientes, fazer as tatuagens, editar desenhos, fazer o máximo para que esse desenho seja o melhor, educar às vezes clientes que às vezes não sabem muito bem o que quer ou quer fazer qualquer coisa, tentar trazer para a pessoa querer fazer algo melhor, né? Porque às vezes a pessoa é mais nova e eu já fui mais novo, qualquer tatuagem dava certo, mas hoje eu vejo que dá para ter uma entrega melhor, dá para fazer algo melhor.
sempre dá para fazer algo melhor. Então, hoje eu percebo que andar com Cristo, andar com a fé nele, realmente me leva a evoluir a cada dia mais. E essa, assim, foi o aumento da minha consciência, onde foi quebrado tudo que eu acreditava que era muito sólido na minha vida. E hoje eu vejo que o mais sólido é justamente o que eu não posso ver, que é a fé em Cristo, que é andar com ele. E nisso todas as direções, batalhas que às vezes começam na minha vida mesmo, algumas batalhas, e eu vejo surgindo alguns momentos difíceis. E quando chegam esses momentos, eu tenho assim uma casca que eu consigo olhar e falar: não, o que foi não era para ser, o que não deu certo não era para dar certo. Ao mesmo tempo, quando tudo dá muito certo, eu também não consigo abalar tanto. Eu fico muito feliz, mas eu olho e falo: pô, mas tem um propósito nisso daí, né? E sempre Deus vai direcionar o nosso propósito a pessoas. Porém, você tem que saber o momento em que você vai estar em um propósito com as pessoas, e no momento que você vai ter que se recarregar, para que quando você esteja com as pessoas você realmente faça uma diferença positiva, e você esteja forte para fortalecer o fraco, você esteja cheio de fé para levar a fé a quem não tem fé, e assim você conseguir direcionar, né, uma vida de entrega real, a ampliar a sua mente, ampliar o seu pensamento, a sua consciência na fé, nos seus objetivos, e com a visão de que realmente você consiga ampliar tudo que foi entregue nas suas mãos, né? E a forma de ampliar vai ser, como eu falei no início, vai ser destruir, cara. Vai ser quebrar muitas coisas que você tinha antigo e de antes e tudo mais. Você vai ter que deixar isso acontecer para que a vida realmente flua dentro de você como ela deve fluir. E essa vida que Jesus entrega, ela é muito melhor do que qualquer vida que eu já experimentei na minha vida. Então, que Deus abençoe vocês. Pensem com carinho, né, sobre tudo que acontece na sua vida, que é tirado, que é destruído de alguma forma. Pense na construção que virá depois, porque o depois ele vai trazer o significado do que aconteceu antes. E esse é o recado para cada um de vocês, pessoal. Deixem a sua consciência expandir, não prendam a sua consciência, mas deixe ela expandir, deixe a sua mente expandir, para que você consiga entender realmente o seu potencial e o seu objetivo e o seu propósito aqui nessa vida, para que realmente a sua caminhada ela vale a pena. Tá bom? E tamo junto, Deus abençoe todos vocês. Eu tenho um recado agora nesse próximo vídeo. Recadinho rápido, pessoal, como sempre aqui, passando para divulgar o meu livro As Aventuras do Menino Chico. Um menino que não tem os braços e vai na cidade de bicicleta buscar água para a mãe dele, que está passando um problema que só ele pode resolver e ajudá-la. Tá bom? É um livro para os fortes, não é um livro para os fracos. Eu indico essa leitura para você, seja a forma que você for adquirir esse livro. Eu indico para você e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Deus abençoe seu dia, a sua vida, a sua família. Que tudo dê certo para vocês. E tamo junto sempre, pessoal. Muita arte, muita vida e muito propósito na vida de cada um de vocês.